Olá, boa tarde a todas e todos. Sou a professora Marisa, presidenta do APUBH, e começamos agora mais um Minuto APUB. Hoje nós trataremos sobre as negociações de salário e carreira dos docentes em nível federal, nossa visita setorial ao centro pedagógico, o aumento de casos de Covid-19 no Brasil e a participação do APUB em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, bem como, não vamos nunca deixar de falar disso, dos novos ataques à educação promovidos por Romeu Zema. Bom, no último dia 4 de setembro, ocorreu a primeira mesa de negociação específica temporária entre os representantes do governo e as entidades sindicais FASUBRA, SINASEF e ANDES. Pelo governo participaram representantes do Ministério de Gestão e Inovação e do Ministério da Educação. Bem, nessa mesa foi solicitado pelo governo que as entidades sindicais explicitassem melhor as propostas que haviam sido enviadas anteriormente e que contemplava informações importantes para os docentes da UFMG, principalmente os da carreira EBTT. E ainda que não tenha realizado uma verdadeira ação de comunicação e de divulgação desse documento à base docente, o ANDES assinou a proposta de carreira docente do ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT, construído a partir de grupos de trabalho e aprovada numa plenária nacional do SINASEF, e documento que foi enviado ao governo no dia 1 de agosto desse ano. Esse documento apresenta alguns problemas, né? Porque há várias informações desse documento estão um pouco desatualizadas, não tem informações sobre salário base expostas, por exemplo, pelo DIESE em 2023, e vale também lembrar que o documento não foi debatido com a FASUBRA, que é a outra entidade que está na mesa com o governo. Ainda assim, esse documento apresentado pelo SINASEF e ANDES em 2023 tem como diretrizes a valorização do piso da tabela salarial e uma mudança na malha salarial que manteria uma diferença constante e linear entre os diversos níveis de carreira, né? O documento propõe também a valorização do vencimento básico, a paridade entre ativos e aposentados, a reparação das perdas inflacionárias ocorridas entre 2010 e 2022. Também o documento propõe o fim da política de gratificações baseadas em produtividades, por gerar disparidades entre ativos e aposentados, e também tem como base a busca pela garantia de realização de um processo de formação continuada para os integrantes da carreira. Quanto à progressão na carreira, a proposta apresentada, a estruturação da malha de vencimento em 13 padrões de vencimento, com progressão linear e substituição dos níveis que hoje existem. A promoção para o último nível, ou seja, o padrão de vencimento 13, que hoje é o titular, seria pelos mesmos critérios dos padrões de vencimento anteriores. A progressão de carreira entre cada padrão de vencimento e o imediatamente anterior, que é denominado STEP, seria de 5% em cada regime de trabalho e deveria ocorrer a cada 12 meses de interstício. Agora, o documento propõe
que ingresso na carreira seja exclusivamente por concurso público, com o graduado entrando no plano de vencimento 1, o especialista no 3, mestre e doutores no 5, e além disso, o documento propõe também a divisão da carreira em 3 regimes de trabalho. O de 20 horas, que seria equivalente a 50% do respectivo padrão de vencimento do regime de 40 horas, regime de 40 horas com dedicação exclusiva, que seria acrescido em 55% do respectivo padrão de vencimento de regime de 40 horas, né? Agora, a proposta de retribuição por titulação seria calculada prevê o cálculo desta RT calculada sobre o padrão do vencimento, de acordo com o título adquirido. Então, os percentuais seriam de 45% para aperfeiçoamento, 50% para especialização, 75% para mestrado e 115% para doutorado. E enquanto atividade docente, o documento propõe o reconhecimento da necessidade da garantia de pesquisa e extensão para além do ensino e não apenas com a carga horária que sobra do ensino. Defende a formação continuada, incluindo o estágio pós-doutoral, bem como o reconhecimento de que os cargos de direção, coordenação e chefia são relevantes na carreira, uma vez que contribuem para a gestão, bem como para a articulação entre diferentes setores da instituição. Se exige também a garantia da representação sindical. Bem, agora, retomando a mesa do dia 4, foi apresentado pelo FASUBRA e pelo SINASEF, foram apresentados os parâmetros gerais da discussão e a necessidade imediata de reinstalação da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Além da solicitação de que o governo apresente se existem recursos orçamentários disponíveis para 2024. Também nesta mesa foi cobrado do governo a apresentação de um cronograma efetivo para as reuniões da mesa em curto, médio e longo prazo. E respondendo ao governo sobre o que seriam demandas de curto prazo, foram apontadas em linhas gerais aumentos de STEP em 5% e 3 salários mínimos de piso. Ou ainda a discussão de aumento de níveis de capacitação, reestruturação da amplitude da tabela salarial, né? Então, foram apresentados também itens relacionados à estrutura das carreiras, que exigem soluções mais imediatas devido ao prejuízo que tem provocado às docentes e aos docentes do Magistério Superior e do IBTT, como, por exemplo, a imediata revogação da Instrução Normativa 66 de 2022, que foi criada na gestão do Bolsonaro, e que impacta as progressões nas carreiras e impede também o pagamento de parcelas retroativas referentes à progressão funcional. Na mesa também foi apresentado e protocolado o projeto de lei tirado em instâncias deliberativas do Andes, que tem como intenção criar o plano de carreira e cargo de professor federal e que dispõe sobre a reestruturação e unificação das carreiras e cargos do magistério da União. Bem, quanto ao orçamento, foi perguntado ao governo e o representante da Secretaria de Relação de Trabalho do Ministério de Gestão e Informação não tinha previsão orçamentária para apresentar e solicitou que as entidades, numa próxima reunião, que será após finalizar a instalação de mesa
com as 10 carreiras definidas pelo governo, apresentem as propostas de alteração na carreira e as demandas financeiras expressas em curto, médio e longo prazo. Né? Afirmou que será após esta apresentação que o governo se manifestará sobre os recursos financeiros. Então, é evidente que nós precisamos dar continuidade à pressão sobre o governo e sobre a previsão orçamentária, né? A previsão orçamentária. Mas a questão é como que nós iremos fazer demandas ao governo sem sabermos o que há de orçamento. Acho que é importante a gente ter um parâmetro, né? E por fim, ainda sobre a questão salarial e de reestruturação da carreira, o FANASEF está convocando os servidores públicos para participar da plenária de organização da luta pela recomposição salarial, pela equiparação dos benefícios, pela reestruturação da carreira e pelo arquivamento da nefasta PEC 32. Esse evento ocorrerá de forma híbrida no dia 16 de setembro e tem como objetivo a definição dos próximos passos da campanha salarial de 2024, após a devolutiva feita pelo governo na última reunião da Mesa Central de Negociação. E esse debate contará também com o apoio de uma análise detalhada da PLOA 2024, que será apresentada pelo GESE, né? E nós do APUB consideramos estritamente necessária a participação nessas reuniões e espaços nacionais de articulação, de maneira a levar os anseios da nossa base, da UFMG, dos professores da UFMG, para as negociações que estão sendo movidas com o governo. A título de exemplo, nós podemos pontuar a necessidade de criação de cargo docente, de inclusão para os colégios de ensino básico em nível federal, como algo que deve ser negociado e exigido ao governo. O que acontece nesse momento é que os professores estão sem nenhum tipo de apoio, tem apoio de monitores, mas não é isso que os professores precisam, né? E esse tipo de demanda, ela surgiu na tarde de ontem, em uma nova iniciativa de mobilização e interação junto aos professores e às professoras da UFMG, que foi movida pelo nosso sindicato, né? Desta vez nós estivemos justamente no Centro Pedagógico, no campus Pampulha da UFMG, para a realização da nossa ação APUB com você, né? Nós iremos visitar todas as unidades para ouvir os professores, entender quais são os problemas que os professores têm na unidade, em relação à própria atuação enquanto professores na unidade, e entender como podemos construir ações coletivas para tentar resolver esses problemas, né? Agora, nesse espaço, a diretoria atualizou os filiados sobre o andamento de nossas pautas de luta, em especial a campanha salarial do funcionalismo público federal, mais do que isso, a gente levou nesse espaço também a nossa assessoria jurídica para os filiados ter a possibilidade de acessar a assessoria jurídica e ser atendidos, e também o núcleo de acolhimento e diálogo que teve também a presença do professor Marcos Bortolos, né? Além de apresentar também o trabalho que eles desenvolvem no NAD, que é o Núcleo de Acolhimento e Diálogo junto à categoria, o nosso profissional também realizou atendimentos no local, bem como a nossa assessoria jurídica. Durante a realização dessa ação, foram trazidas à tona as demandas próprias que afetam os docentes dessa unidade acadêmica. E os professores do CP chamaram a atenção, por exemplo, para o fato dessa parcela da categoria possuir um tipo de carreira que se distingue em relação à maioria dos professores da universidade.
uma vez que o CP ele se caracteriza por ser uma unidade da UFMG dedicada à educação básica. E os professores dessa unidade possuem uma carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, exatamente EBTT, né? Portanto, essa situação faz com que esses professores eles possuam um vínculo com o magistério superior. E essa situação acarreta, como levantado pelos presentes, na fragilização das condições de trabalho dessa parcela de categoria. Afinal, os professores da EBTT estão submetidos a regras diferenciadas no que diz respeito à remuneração, no que diz respeito à carga horária, no que diz respeito a outros pontos, né? E nós sabemos que quanto mais a gente consegue uma unificação da nossa carreira, tanto mais isso vai fortalecer as nossas lutas, porque as divisões fazem com que cada um tenha seus problemas, cada um precise resolver seus problemas e a dificuldade em solidarizar um com o outro, né? Então, prosseguindo também, vou tomar meu cafezinho, que já está quase resfriando. Bem, prosseguindo com esse compromisso de lutar pelos direitos da categoria, o APUB se propõe a aprofundar a compreensão sobre as especificidades dessa situação, em sintonia com os professores do EBTT e com o suporte da nossa assessoria jurídica. Isso para que possamos construir coletivamente formas de intervir sobre esta realidade. E cabe destacar ainda os aspectos pedagógicos que afetam as condições de trabalho na unidade. Assim, os demais aspectos que afetam a saúde física e mental dos professores, né? Nesse sentido, o sindicato também dispõe de sua assessoria de acolhimento, juntamente com o setor jurídico, para acompanhar as demandas da categoria, né? Essa ação também possibilitou um momento de relaxamento, de descontração, né? Ao longo da tarde, os professores tiveram também acesso a sessões de quick massage, né? Fizeram lá massagem na cadeirinha, além de um gostoso café da tarde que nós servimos, enquanto já no início da noite, os presentes se reuniram no pátio do CP para acompanhar uma apresentação musical de voz e violão, e teve um momento legal de descontração, comida, bebida, né? Bebida não alcoólica e bate-papo. Sobretudo isso, foi muito bacana ter a possibilidade de dialogar com as pessoas, conversar diretamente com os nossos colegas do CP. E em breve o APUB promoverá novas ações nas unidades acadêmicas. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site, o informativo semanal do sindicato, para ficar informados das próximas datas, saber quando nós estaremos na sua unidade. E a presença de cada professor e professora é absolutamente fundamental, porque, como eu já disse, a nossa luta é construída coletivamente, com o protagonismo de cada trabalhador e de cada trabalhadora que compõe a categoria. O sindicato precisa estar junto à sua base. Agora, sobre a Covid-19. Bem, Covid-19 está novamente em alta no Brasil, né? A circulação de uma nova variante do vírus acendeu um sinal de alerta no país. Essa variante se chama Eris, é uma variante altamente transmissível e suas mutações possibilitam que escape às defesas imunológicas do organismo. A variante ela tem sido monitorada pela Organização Mundial da Saúde, que, segundo uma nota informativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, classificou a EG
5 como de baixo risco para a saúde pública, né? Em nível global, uma vez que não apresentou mudanças no padrão de gravidade da doença, no sentido de hospitalização e de óbitos. Até o momento, essa nova variante tem circulado predominantemente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas com 4 casos confirmados no Brasil: São Paulo, Rio e Distrito Federal. E apesar disso, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde mantém o status de variante em observação, mas recomenda fortemente que as pessoas se mantenham atualizadas no esquema vacinal e tomem também a dose de reforço, né? E além disso, o grupo de risco de gestantes, idosos, pessoas com comorbidades devem ter o cuidado redobrado, especialmente em locais com grande aglomeração de pessoas e com baixa ventilação, além de providenciar também aumento da testagem. Paralelamente à chegada desta nova variante, o país tem registrado também nas últimas semanas um aumento significativo dos casos de Covid-19. E um levantamento divulgado pelo Instituto Saúde para Todos apontou que o número de casos aumentou significativamente entre o final de julho e a metade de agosto, significando um aumento percentual entre 7% e 15%. E os percentuais mais elevados são observados nas faixas etárias entre 49 e 59 anos e acima de 80 anos, que corresponde a cerca de 42% dos novos casos, né? Então precisamos ter cuidado para não voltarmos ao cenário apocalíptico de anos atrás, né? Que na verdade não são anos atrás, mas é logo ontem, né? E valorizar mais a ciência. E foi no sentido da valorização da ciência que no dia 4 de setembro, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu uma audiência pública para debater a importância da ciência, da inovação e da neoindustrialização. E nesse contexto, também foi abordado o papel da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, né? Foi realizada esta audiência por uma iniciativa coletiva do Bloco Democracia e Luta, e a audiência foi presidida pela deputada estadual Beatriz Cirqueira. A mesa também contou com a presença das deputadas estaduais Macaé Evaristo e Luana e do deputado federal Rogério Correia. O APUB integrou a audiência, nos representou a professora Andrea Mara Macedo, que é vice-presidenta do nosso Conselho Fiscal. A professora Andrea, ela defendeu a relevância para a sociedade do investimento de Estado nestas áreas de ciência, tecnologia e inovação, lembrando o papel fundamental das entidades científicas, das entidades sindicais para conter o subfinanciamento do setor, que foi vítima de uma verdadeira tentativa de destruição nos últimos anos. E agora que nós estamos atravessando um novo período, de acordo com a professora Andrea, é preciso que tenhamos o mesmo empenho para garantir recursos dos governos estaduais e federais para as universidades, assim como os recursos da FINEP. E essa audiência contou também com a presença na mesa da nossa reitora, professora Sandra, da reitora da UENG, a professora Lavínia, do presidente da fundação, da nossa fundação, a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, o professor Beirão, e do diretor-presidente
do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, Marco Aurélio Crocco Afonso, e por fim do diretor presidente da FINEP, o Celso Panseira. E mais uma vez nesse espaço nós temos uma denúncia para finalizar o nosso Minuto a Pub contra o governo de Romeu Zema em Minas Gerais. Nesta terça-feira, dia 5 de setembro, ocorreu uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Assembleia Legislativa de Minas sobre a pauta do PL 406 de 2023, proposta pelo governo Zema. Esse PL tem como base e objetivo a extinção de 6.900 cargos de professores da educação básica, de especialistas em educação básica, de auxiliares de serviços de educação básica. E também interfere em 38 cargos em comissão de diretores de escola, além de retirar também o nível de doutorado do currículo dos professores. É mais um ataque do governo que incentiva a precarização do ensino público, extinguindo e desvalorizando os profissionais da educação e caminhando para um processo de privatização das escolas públicas do estado de Minas Gerais. Ao mesmo passo que o projeto de Zema extingue os cargos nas escolas regulares, também propõe a criação de 3.401 cargos de professor de educação básica nos colégios geridos pela Polícia Militar, né? E a contratação de 324 especialistas em educação básica da Polícia Militar e ainda a criação de 30 cargos de diretores para esses colégios, o que dobraria o número de cargos dessa natureza já existente, né? E essa proposta ainda defende a criação de 1.675 cargos de auxiliar administrativo da Polícia Militar, né? Então fica evidente que caminhamos na contramão da desmilitarização do ensino e Romeu Zema continua seguindo a cartilha bolsonarista para a educação básica. Após a reunião de terça-feira, a pauta foi retirada do debate da comissão, mas ainda prossegue a luta para o arquivamento definitivo da proposta. O governo Zema, a cada dia, se mostra opositor da categoria dos profissionais da educação, se mostra contrário ao ensino público gratuito, que promove o pensamento crítico e de qualidade. E por fim, utilizamos esse espaço do Minuto a Pub para convidar nossa base a se somar ao 29º Grito dos Excluídos, que tem como mote vida em primeiro lugar. Você tem fome e sede de quê? Em Belo Horizonte, esse ato vai acontecer amanhã, ou a PUB estará lá, né? Com uma concentração a partir das 9 horas na Praça Vaz de Melo, próximo à estação do metrô da Lagoinha, né? E o ato vai às ruas em 25 estados brasileiros nesse feriado de 7 de setembro. Então, é um ato extremamente potente. Vamos lá, gente, vamos somar. Esse ato, ele ocorre desde 1995, só para tirar umas curiosidades de quem nos vem perguntando, ocorre sempre nos dias de 7 de setembro, com conotação diferente da tradicional. Então, o dia em que se celebra a independência do Brasil, ele passou a significar também o dia em que são realizadas as manifestações dos excluídos, para escancarar a realidade que existe nesse país. Embora o Brasil tenha se tornado politicamente independente, entre aspas, e a gente entende por quê, né? A maior parte da população continua à margem da sociedade, sendo vilipendiada pelas classes dominantes e excluída de qualquer aspecto de um estado de bem-estar social, né? O grito de amanhã é sobre água
e alimentos. Nós sabemos que nesse país nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgotos, 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e mais de 20 milhões de pessoas que não têm almoço e jantar, não tem nada na mesa todos os dias e mais de 70 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Então, nós estaremos lá amanhã, somando com o povo, estaremos lá gritando contra a fome, contra a sede, mas também levando lá o nosso grito, que é aquilo para a valorização e para a defesa dos serviços públicos, do servidor público valorizado significa garantir um serviço público de qualidade, e isso é o mínimo necessário para que a população no Brasil tenha acesso ao que é básico. Então, lutar contra a carestia da população no Brasil, combater o governo do Romeu Zema, lutar pelos nossos salários para a melhoria da nossa carreira enquanto servidores públicos federais, participar nos espaços de valorização da ciência e, finalmente, promover iniciativa de aproximação com a base, são todos compromissos do APUB com a categoria que nós representamos. Então, colegas, fiquem atentas e atentos, se somem às nossas lutas e vamos juntos.